Bom dia, telespectador. É um prazer tê-lo aí. Nesta manhã, nossa abordagem com o reverendo Luís Nguimbi tem como tema o impacto nos lares. Reverendo Luís Nguimbi já foi vice-presidente do SICA em 1998 e presidente em 2000. O servo do Senhor teve 2 mandatos pela graça do Senhor. Ele é também membro do Conselho da República. Louvado seja o Senhor. O seu lema: aprender de Cristo, ser humilde. Reverendo Luís Nguimbi, seja bem-vindo ao programa Marcas do Evangelho. Marcas do Evangelho, muito obrigado pelo convite. É verdade, a agenda ficou um pouco apertada, depois de 2 semanas. Nem por isso, quando essas oportunidades surgem, nós fomos chamados para darmos a resposta a elas e imediatamente entram nas prioridades da nossa agenda. Então, tudo foi feito. Aqui onde estamos, lá do outro lado estão os que estão a torcer, a puxar, porque o reverendo aparece aqui a falar, mas uma oportunidade de gênero não deve ser negligenciada e muito menos desperdiçada. Temos de tomar esses momentos para empurrar um pouco mais a sabedoria do Evangelho, além dos nossos limites e, sobretudo, lá nos lares, nas casas, onde ele, o Evangelho no caso, deve ter ação direta e ação mais influente. É uma bênção o reverendo estar lá como membro do Conselho da República e é ali onde Deus também revela a sua mensagem, né? Realmente estamos lá. Eu considerei como sendo agora sim que essa oportunidade voltou a abrir-se, porque o antigo consulado, o presidente José Eduardo Santos, já tinha feito várias tentativas, mas eu estava com as responsabilidades do SICA, não podia abdicar delas. E então, fora dessas responsabilidades, e achamos um pouco mais de espaço de manobra, e também porque muitos dos nossos colegas, amigos pastores, apareceram para encorajar, pois temos de colocar a voz do Evangelho em todos os níveis do país, e essa era uma ocasião que se apresentava, então aceitamos. Temos estado lá com a nossa contribuição. Quando nos põem a falar, as pessoas nos ouvem. Aproveitamos a passar a mensagem também àqueles níveis, para que se cumpra aquela mensagem que é habitual: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma bênção servir a Deus, como dizem, não é uma obrigação, mas é um privilégio. Reverendo, como é que está o lar? É um pedaço do céu, o seu lar? Bem, nós entendemos biblicamente que a real pastoral parte já do seu próprio lar. Esse é o núcleo de base, é o núcleo que o próprio Deus estabeleceu, criou e abençoou. Tanto nada interessa ser esse famoso pastor lá fora, subindo aos púlpitos, encantando homens, mulheres e jovens e crianças, e teres um lar descancarado, não faz sentido. Paulo, por isso, dirigindo-se a Timóteo, lembra-se de escrever aquela famosa frase naquele versículo, no capítulo 3, Se alguém não sabe nem pode governar o seu lar, desde quando e como é que terá cuidado de governar a Igreja de Cristo? Então, a nossa primeira provação, como pastores, como cristãos, como ministros, tem de partir de si do lar.
Muita paz, muita saúde, muito muita pão, paz, muita água, muita luz. muito entendimento, Ok. muito boa administração. Hoje é dia grande nos Estados Unidos da América. Aquela nação é mesmo abençoada. Deus a levantou e os candidatos que aparecem às presidências são antes peneirados nessa esteira de lar. Sua conduta moral, sua vida social e conjugal, como está aprovado nessa instância, então as outras instâncias abrem-se, os outros patamares abrem-se e você pode andar, porque sabem que a segurança no lar deles já reina. O sorriso real de um homem tende a partir lá do lar, no meio dos seus filhos, os que com ele convivem, sobretudo a mamã que deve formar consigo uma só carne, as coisas aí devem funcionar. Porque se alguém já com a mamã as coisas não funcionarem bem, os outros níveis ficam automaticamente infectados. Naturalmente. A pessoa não se engana. Reverendo, nós aqui em Angola ficamos 6 meses, os templos encerrados, a nossa adoração, a meditação, o louvor, a oração nas casas. Para algumas famílias houve ganho, houve lucro, mas para outras é prejuízo. Algumas até já não conseguem levantar mesmo. A que se deve? Olha, meu querido, esse confinamento tem várias leituras. Há quem vê no confinamento apenas o aspecto negativo. Mas o confinamento também tem aspectos positivos. Estamos recordados do texto de Paulo aos Romanos, quando ele diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e do seu decreto. Portanto, embora está tornando difícil a vida, mas há um aspecto positivo também do confinamento. Pelo menos os cultos do lar, que muitos de nós temos que assumir isso, já eram escassos ou então a minguar, porque temos compromisso aqui e acolá, passamos a vida a cruzar a cidade de norte a sul, de leste a oeste. O confinamento obrigou-nos a rever o culto do lar. Em minha casa, eu testemunho esse exemplo, que voltamos a apanhar um ritmo que, ainda que eu, como pai, tento revelar-me cansado, os miúdos já não me deixam. Papá, vovô, está na hora para a oração. E temos que ir mesmo à oração. Estão a cobrar. Já estão a cobrar. E assim mesmo, nas reuniões da igreja, no dia segunda, quarta e sexta-feira em que há culto vespertino no lar, eu tive que refazer a agenda para que nesses dias o culto lá no lar não falta. Senão, de resto, sou cobrado. Então, aí está um aspecto positivo do confinamento. Por outro, veio o confinamento, há quem achou isso muito estranho. Nós que lemos as Sagradas Escrituras, estávamos já precavidos nessas situações. Naquilo que sinais do fim dos tempos, nós lemos sobretudo Mateus 24, por aí. O Mestre Jesus Cristo predisse tudo isso, quando disse que surgirão falsos profetas, mas também surgirão pandemias. Está lá expresso, muito bem sublinhado. Está lá. Uma das pandemias chama-se o coronavírus. Cristo não mencionou lá o coronavírus, mas surgirão pandemias. Uma delas é o coronavírus. Esses HIVs que vão surgir por aí. A própria malária, que segundo a medicina é apontada como causa
maior da morte em Angola. São as tais pandemias de que falam as Sagradas Escrituras. Portanto, quando surgiu, nós não tínhamos nada a ignorar. Se está escrito, Cristo Jesus insistiu, nenhum iota passará. O céu e a terra podem passar, mas nenhum iota da palavra sagrada passará. Na letra, tudo vai se cumprir. E o cumprimento dos tais sinais proféticos já é esse. Certo. Exatamente. Portanto, quando o Covid vem, nós não temos que olhar o Covid somente pelos números, pela capacidade de contaminação, pelos danos tanto materiais e morais que está a causar, mas temos de ver também num outro ângulo que é espiritual, para dizer faz parte dos sinais dos tempos. É a profecia que tem. Certo. Não sei qual é a leitura do reverendo. Há um lado que me preocupa, né? Através das vias Skype, o Zoom. Isso. E há quem diz, eu tenho já tudo em casa. A mensagem, o louvor, o ensino, etc. No meu quarto, no meu carro, estou à vontade. Então ele prefere ficar em casa. Não basta. O quão bom e quão suave já não dá mais de se ficar em casa. Já não dá. Não. O quão bom e quão suave é exatamente o templo. Aí já não há numa dimensão. Aquele espírito de irmandade. Irmandade, aquele calor. Muito necessário. Também, a rede universal dos salvos em Cristo, de qual nós temos que tomar parte. Isso não nos aconselha a abstenção, a nos isolarmos dentro das casas. Necessariamente, temos que sair ao convívio para aprender dos outros e também para estarmos participando do grande desafio do dar e do receber. Eu também tenho alguma coisa para dar, tenho alguma coisa para aprender do meu irmão. Não temos que ficar isolados dentro da casa. Portanto, quem assim pensa e acha que sozinho já tem um culto realizado em casa através dos instrumentos da tecnologia, humanos estão errados. Esses instrumentos devem lhe completar. Mas a base de tudo é o culto do Senhor, onde tem que estar presente para louvar o grande Deus. A comunhão verdadeira. A comunhão. Necessariamente temos que sair. Mas também há quem diz, eu sinceramente naquela conferência não saí bem. Naquela sessão, as palavras do meu líder, eu prefiro ficar em casa. Bem, não é a melhor coisa. Aí fomos olhar para o líder que falou. Você não vai motivá-lo para o culto do Senhor por causa do líder. Sai da casa, vai para o culto, consciente de que vou ouvir da parte do Senhor. E esse Senhor é Deus. O próprio líder, o pregador, também é outro que deve aprender a partir do que prega ele mesmo. Tirar proveito. Portanto, recuar porque ele pregou contra mim não é a melhor coisa que podemos fazer. Aliás, esse entendimento de desconfiança também só pode vir de Satanás. Não é de Deus, não. Não. Deus, basta ver o salmista Davi como ele canta. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Então, quer dizer que eu tenho que sair do anonimato. Tenho que ir dizer aos demais, eu sou aqui. Eu também vim para adorar esse grandioso Deus que nos une todos num só corpo e num só louvor. É muito importante. Reverendo, nessa fase da pandemia Covid-19, há restrições nas famílias. Fortes. Como levar o Evangelho nos lares? Olha, meu querido, O método. aqui
seja como for, o Evangelho, ele mesmo, o Evangelho, sempre encontrou saídas. Ele instruiu-nos em momentos certos. Acaba por indicar portas. Ele é imparável, ele não aceita que seja colocado no bolso e fechá-lo. O Evangelho não aceita. Para um real salvo, para um bom evangélico que sabe que tenho Cristo na minha vida, estou com Ele comprometido, sempre tende a encontrar uma saída qualquer para evangelizar. Bom, aqui, recuando um bocadinho mais atrás, com os confinamentos, com as restrições, muitos e muitos dos membros que eu pastorei diretamente, agora são aqueles. Ligam, pai, ainda que por mensagem, como não posso sair da casa, manda-nos aí um texto bíblico e manda-nos um pequeno comentário. Ok. Eu vou acrescentar. Ok. Temos que fazer isso. Muitos tornaram-se evangelistas, que tinham as bocas fechadas, mas confinado em casa, sua família tem de cantar, tem de louvar ao Senhor e tem que ouvir uma palavrinha. Fizeram-se, portanto, evangelistas. E isso já é bom, é um grande ganho do coronavírus. Certo, certo. Exato. Portanto, ele mesmo, o mestre, disse: olhai que não será o fim, este evangelho terá de ser pregado. Quer dizer, por uma e por outra forma, o evangelho, o homem pode estar travado, mas o evangelho não aceita, ele anda só. Nesta fase difícil para muitas famílias, até líderes, é possível permanecer no Evangelho do Senhor? Muito bem. É nesta fase que temos de provar que em nós flutua o ensino do Evangelho. Estamos firmes, determinados, avivados, batendo o pé, que nós somos de Cristo. Lembra-se que o apóstolo Paulo escreveu ao Romano, disse: quer eu viva, eu sou de Cristo. Ainda que mora, também eu sou de Cristo. Portanto, não há nada, em Romanos 8, a partir do versículo 31, diz: quem nos separará do amor do Cristo? Ok. Quem nos tirará do Evangelho? A perseguição, a fome, a nudez. Ele cita está lá, em Romano. Muita coisa. Portanto, se alguém diz: por causa disso, do confinamento, do Covid-19, eu me abdico disso, não está tocado pelo Evangelho, acredita. Se ia à igreja, ia por um interesse verdadeiramente secular e a mensagem nele não penetrou. Mas quem foi rasgado pela mensagem, não haverá empecilho. Aliás, a nossa ação evangélica não está entre as quatro paredes do templo, não. Rompemos o templo e nós ultrapassamos muito mais do que isso. Graças a Deus. Sim. E para as famílias que até hoje permanecem no Evangelho do Senhor, quais são os benefícios? Grandes benefícios. E eu, quando muitas vezes passo a mensagem, tenho dito, numa das entrevistas que eu concedi aí, diz: a igreja é a sociedade civil. Eu disse: não confundam a igreja. Atenção. A igreja faz um empréstimo à sociedade civil por causa da sua doutrina social. Mas a igreja não é sociedade civil, porque ela tem uma missão que só ela executa. Ninguém pode substituir a igreja na evangelização. Esta é a missão original, esta é a missão prioritária pela qual Deus estabeleceu a igreja sobre a terra. O resto são acréscimos. Enquanto comunidade da fé, família da fé, que vive sobre a terra,
tem uma carne e é através dessa carne que o Espírito atua, então fazemos alguns empréstimos. Fazemos alguns empréstimos. Por isso mesmo, quando temos que meter a mão numa governação, por exemplo, quando temos que dar uma contribuição num projeto social, isto exatamente se enquadra dentro da nossa doutrina social, como homens humanos, físicos, que vivem sobre esta terra. Nós não vamos pregar aquele evangelho que surgiu no primeiro século, onde os gnosticistas começam a dizer que não, o espírito é que é bom, a matéria é má. Ok. Então, nós não temos nada a ver com a matéria, porque não queremos que o nosso espírito se distraia. Não é nada disso. Nós queremos que o espírito revolucione a própria matéria, o próprio corpo físico. Conforme dizia Paulo, não Perfeito. apresentei os vossos corpos em Como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É isso que se tem de fazer. Este corpo tem que trabalhar para o Senhor e dinamizado por quê? Pelo Espírito. Portanto, querido, quando temos de participar, por exemplo, de uma reunião do nosso sobrado ou da nossa aldeia para decidirmos pelos chafarizes da aldeia, pela água, pela escola, pela saúde, o homem de Deus tem que estar lá. Tem que dar a melhor contribuição que ele puder dar. O povo que prega tem de ter saúde também física para bem assimilar o evangelho que prega esse povo. Ok, reverendo, voltando um pouco atrás sobre os benefícios, é possível citar pelo menos 3. O lar que permanece no evangelho do Senhor. Alguns benefícios. Benefício número 1, Ok. este lar está dividido em parte espiritual, comunhão com Deus, e em parte social. O Espírito ilumina a parte social para a boa relação com o próximo. Com o próximo. Ok. 2, esse é um grande benefício. 2. Em outras palavras, torna-se um pedaço do céu. Perfeito. Um pedaço do céu já na terra. Na terra. A partir do Evangelho que prega, certo. Nós criamos uma visão holística de ver as coisas com a iluminação do Evangelho. Portanto, não deixamos que o material nos iluda, nos induz em erro, nos deixa perdido como muitos estão. A Bíblia diz, dominai a terra. Nós é que temos que dominar e não permitir que o material nos domine. Em segundo lugar, a simbiose é um grande ganho. Há lares onde irmãos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe não se comunicam. Não se comunicam, costas dadas, um destrói o outro destrói e é por aí. O diabo ganhou terreno, opôs-os e não há simbiose, não há botar. Terceiro e último lugar, tenho que apontar já esses 3. Em terceiro lugar, o lar que é da palavra é um lar com um duplo ganho com dupla visão. Uma visão do mundo, das coisas como tal, e uma visão espiritual. Porém, a visão espiritual suplanta a realidade mundana. Sabe que, por exemplo, no nosso caso aqui em Angola, vamos descobrindo, ultimamente, eu visitei uma localidade onde, vai um quente. Fiquei a pensar se fosse calor, mas estamos no Cacimbo, um quente. O que é que queriam do quente? Lá fiz uma pesquisa e fui descobrir que é o caparoto. O reverendo não sabia o que é um quente. Sinceramente. Isso é uma metáfora. Entendi que a metáfora de um quente. Era o caparoto. E o que é que isso está a fazer o caparoto? O caparoto serve para lhe destruir fisicamente.
o caproto não deixa de ser um veneno para o próprio organismo. Hoje se bebe caproto naqueles níveis, mas as consequências serão amanhã. Portanto, esta família educada ganha pelo Evangelho, nesse caminho já não vai. Porque saberá dizer que não, isso no meio, no lar onde nós crescemos, não é prática, não faz parte do nosso ser e do nosso estado. Reverendo, para os lares que continuam no quente, no caproto, qual é a mensagem para essas famílias? Muito desestruturadas, e a mensagem que posso aproveitar e deixar é esta: que haja um esforço da parte do pai deste lar, da parte da mãe deste lar, para se sair desta situação. E não basta. Muitas vezes, esta carne se faz refém dos apetites mundanos. Aí é onde temos que exaltar aos demais obreiros daquela área, porque nossa teologia, nossa doutrina é doutrina do lar. Um pastor que se diz ser pastor de uma igreja e que tem os lares dos seus membros descancarados, em desentendimento, desestruturado, como dizem os psicólogos, esse pastor não está a cumprir com a sua missão. Estamos colocados numa determinada localidade. Nossa oração para o lar, nosso ensinamento nos lares, porque na igreja o membro vai lá para ficar 2, 3 horas. As outras 20 horas ele tem que passá-las no seu lar, para viver o que buscou da igreja para o lar. Portanto, se esse lar não tiver condições afáveis, dificilmente os resultados daquilo que o Evangelho estiver a transmitir na igreja se farão presente na vida deste lar. E aí estamos naquele, lembra-se, naquele conto de Cristo, da semente que caiu à berma da rua, da semente que foi atrofiada pelas espinhas, da semente que caiu por cima das pedras e é por aí. Então, temos que podar, estrumar, preparar bem o solo onde vive este nosso membro, para que ele respire saúde lá no solo. E os ensinamentos que busca da igreja se tornem efetivos. Lá, a partir da casa. Há membros que são felizes, riem bem, contam histórias quando estão na igreja. Quando voltar para o seu lar, aquilo é um sufoco, é um inferno. É um homem infeliz. Por isso não pode estar naquele lar. Passa a vida de amolar nas casas dos outros, para evitar a fornalha lá da casa dele. Voltar para a casa do pai é a solução. Absolutamente. E há quem diz, pastor, vontade nunca faltou, conselho nunca faltou para meu filho. E o filho diz, eu tenho que curtir a minha juventude. Isso. Está lá no mundo da droga. O que fazer? O que fazer? Aí são situações que surgem. Nós nunca perdemos de vista que o diabo, muitos dizem que está amarrado, eu direi abertamente aqui a TV Peniel. O diabo ainda não está amarrado. Não está. Portanto, esse mesmo diabo ainda está a operar, porque ainda está no tempo pleno das suas operações. Um dia será amarrado e as suas ações também terminarão. Isto, Apocalipse nos revela muitíssimo bem. Portanto, há jovens que vão caindo no mundo de drogas. Aí o pai não tem outra coisa. Não é através de medidas a tomar. As medidas são insuficientes. Eu já tenho estado a dizer publicamente, e volto a repetir aqui, medidas sim, mas quanto mais medidas se tomam contra o coronavírus, os casos sobem. Uma medida que é eficiente chama-se oração.
Temos que suplicar, unir a nossa voz e dizer: Senhor, nós estamos cansados, onde vai a nossa experiência? Chega ao limite, precisamos que a vossa mão intervenha. O caminho certo é esse. Mas há outro elemento que eu quero levantar aqui. Quando a mulher batalhou, todos os recursos falharam. O esposo perdeu o emprego. E ela diz: eu tenho que partir para outro caminho, para outro relacionamento. Se calhar para trair o esposo. Isso. É isso que está a acontecer na nossa sociedade. É essa vergonha que está marcando a nossa sociedade. E o esposo, se calhar, a única alternativa é permitir. Deixar. Está muitíssimo errado. Homem e mulher são unidos para serem uma só carne. Só uma carne. Para juntos enfrentarem todas as vicissitudes que o mundo e a vida estiver a levantar. Nunca e nunca e nunca há desordem em tempos difíceis. Aliás, todo aluno que participa de aulas sempre espera provas em frente. Então, nós, se somos cristãos, quem somos nós para evitarmos as provações, as provas? É diante da prova que se vê o aluno que sabe e que não sabe. Ok. Se este só se preocupa, tão logo distribui a folha da prova, está preocupado, o que acha? Pergunta número 1, qual é a resposta possível? Esse é um aluno cábulo que não aproveita nada, é mercenário. Portanto, no Evangelho a mesma coisa acontece. Somos bons cristãos, cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, quando as coisas estiverem bem. Tão logo a tempestade sopra, mudamos de discurso. Não. Nós temos de ir até as últimas consequências. E pegam o meu princípio, meu telespectador, o meu princípio é esse. Que o meu Deus sempre falou em último lugar. Lá onde terminam as minhas capacidades, o meu Deus atua. Ser fiel até a morte. É verdade. O lar que permanece na palavra, no Evangelho do Senhor. Os bons exemplos para esta família. Os bons exemplos. Tem que ser modelo. Eu recordo-me aqui mesmo, está a carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir de 8 a 9, Paulo faz uma leitura dos requisitos, aquilo que deve ser uma realidade na vida dos que, na verdade, frequentam o Evangelho, escutam o Evangelho e vivem do oração. Benefício número 1, este lar está dividido em parte espiritual, comunhão com Deus, e em parte social. O Espírito ilumina a parte social para a boa relação com o próximo. Com o próximo. Dois, esse é um grande benefício. Dois. Em outras palavras, torna-se um pedaço do céu. Perfeito. Um pedaço do céu já na terra. Na terra. A partir do Evangelho que prega, certo. Nós criamos uma visão holística de ver as coisas com a iluminação do Evangelho. Portanto, não deixamos que o material nos iluda, nos induz em erro, nos deixa perdido como muitos estão. A Bíblia diz: dominai a terra. Nós é que temos que dominar e não permitir que o material nos domine. Em segundo lugar, a simbiose é um grande ganho. Há lares onde irmãos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe não se comunicam. Não se comunicam, costas dadas, um destrói o outro destrói, e é por aí. O diabo ganhou terreno, opôs-os e não há simbiose, não há botar. Terceiro e último lugar,
tenho que apontar já esses três. Ok. Em terceiro lugar, o lar que é da palavra é um lar com um duplo ganho. Duplo ganho como? Dupla visão. Uma visão do mundo, das coisas como tal, e uma visão espiritual. Porém, a visão espiritual suplanta a realidade mundana. Sabe que, por exemplo, no nosso caso aqui em Angola, vamos descobrindo ultimamente, eu visitei uma localidade onde, vai um quente. Fiquei a pensar se fosse calor, mas estamos no Cacimbo, um quente. O que é que queriam do quente? Lá fiz uma pesquisa e fui descobrir que é o caparoto. O reverendo não sabia o que é um quente. Sinceramente. Isso é uma metáfora. Entendi que a metáfora de um quente. Era o caparoto. E o que é que isso está a fazer o caparoto? O caparoto serve para lhe destruir fisicamente. O caparoto não deixa de ser um veneno para o próprio organismo. Hoje se bebe caparoto naqueles níveis, mas as consequências serão amanhã. Portanto, esta família educada ganha pelo Evangelho, nesse caminho já não vai. Porque saberá dizer que não, isso no meio, no lar onde nós crescemos, não é prática, não faz parte do nosso ser e do nosso estado. Reverendo, para os lares que continuam no quente, no caparoto, qual é a mensagem para essas famílias? Muito desestruturadas, e a mensagem que posso aproveitar e deixar é esta: que haja um esforço da parte do pai deste lar, da parte da mãe deste lar, para se sair desta situação. E não basta. Muitas vezes esta carne se faz refém dos apetites mundanos. Aí é onde temos que exaltar aos demais obreiros daquela área, porque nossa teologia, nossa doutrina é doutrina do lar. Um pastor que se diz ser pastor de uma igreja e que tem os lares dos seus membros descancarados, em desentendimento, desestruturado, como dizem os psicólogos, esse pastor não está a cumprir com sua missão. Estamos colocados numa determinada localidade. Nossa oração para o lar, nosso ensinamento nos lares, porque na igreja o membro vai lá para ficar 2, 3 horas. As outras 20 horas ele tem que passá-las no seu lar, para viver o que buscou da igreja para o lar. Portanto, se esse lar não tiver condições afáveis, dificilmente os resultados daquilo que o Evangelho estiver a transmitir na igreja se farão presente na vida deste lar. E aí estamos naquele, lembra-se, naquele conto de Cristo, da semente que caiu à berma da rua, da semente que foi atrofiada pelas espinhas, da semente que caiu por cima das pedras e por aí. Então, temos que podar, estrumar, preparar bem o solo onde vive este nosso membro, para que ele respire saúde lá no solo. E os ensinamentos que busca da igreja se tornem efetivos. Lá, a partir da casa. Há membros que são felizes, riem bem, contam histórias quando estão na igreja. Quando voltar para o seu lar, aquilo é um sufoco, é um inferno. É um homem infeliz. Por isso não pode estar naquele lar. Passa a vida de ambular nas casas dos outros, para evitar a fornalha lá da casa dele. Voltar para a casa do pai é a solução. Absolutamente. E há quem diz, pastor, vontade nunca faltou, conselho nunca faltou para meu filho. E o filho diz, eu tenho que curtir a minha juventude. Isso. Está lá no mundo da droga.
Que fazer? Que fazer? Aí são situações que surgem. Nós nunca perdemos de vista que o diabo, muitos dizem que está amarrado, eu direi abertamente aqui a TV PNL. O diabo ainda não está amarrado. Não está. Portanto, esse mesmo diabo ainda está a operar, porque ainda está no tempo pleno das suas operações. Ok. Um dia será amarrado e as suas ações também terminarão. Isto, Apocalipse nos revela muitíssimo bem. Portanto, há jovens que vão caindo no mundo de drogas. Aí o pai não tem outra coisa. Não é através de medidas a tomar. As medidas são insuficientes. Eu já tenho estado a dizer publicamente, e volto a repeti-lo aqui, medidas sim, mas quanto mais medidas se tomam contra o coronavírus, os casos sobem. Uma medida que é eficiente chama-se oração. Temos que suplicar, unir a nossa voz e dizer, Senhor, nós estamos cansados, onde vai a nossa experiência? Chega ao limite, precisamos que a vossa mão intervenha. O caminho certo é esse. Mas há outro elemento que eu quero levantar aqui. Quando a mulher batalhou, todos os recursos falharam. O esposo perdeu o emprego. E ela diz, eu tenho que partir para outro caminho. Para outro relacionamento. Se calhar para trair o esposo. Isso. É isso que está a acontecer na nossa sociedade. Essa vergonha que está marcando nossa sociedade. E o esposo, se calhar, a única alternativa é... permitir. Deixar. Está muitíssimo errado. Homem e mulher são unidos para serem uma só carne. Só uma carne. Para juntos enfrentarem todas as vicissitudes que o mundo e a vida estiveram a levantar. Nunca e nunca e nunca há desordem em tempos difíceis. Aliás, todo aluno que participa de aulas sempre espera provas em frente. Então, nós somos cristãos. Quem somos nós para evitarmos as provações, as provas? É diante da prova que se vê o aluno que sabe e que não sabe. Ok. Se este só se preocupa, tão logo distribui a folha da prova, está preocupado, o que acha? Pergunta número 1, qual é a resposta possível? Esse é um aluno cábulo que não aproveita nada, é mercenário. Portanto, no Evangelho a mesma coisa acontece. Somos bons cristãos, cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, quando as coisas estiverem bem. Então, logo, a tempestade sopra, mudamos de discurso. Não. Nós temos de ir até as últimas consequências. E pegam o meu princípio, meu telespectador, o meu princípio é esse. Que o meu Deus sempre falou em último lugar. Lá onde terminam as minhas capacidades, o meu Deus atua. Ser fiel até a morte. É verdade. O lar que permanece na palavra, no Evangelho do Senhor. Os bons exemplos para esta família. Os bons exemplos. Tem que ser modelo. Eu recordo-me aqui mesmo, está a carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir de 8 a 9, Paulo faz uma leitura dos requisitos, aquilo que deve ser uma realidade na vida dos que, na verdade, frequentam o Evangelho, escutam o Evangelho e vivem do Evangelho. Leia essa passagem e ele, Paulo, diz: tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo está cheio de tudo. Leia aqueles versículos, Filipenses 4, 8 até 9. Para terminar a nossa conversa, reverendo, um apelo, uma palavra de conforto. Estamos
num contexto difícil para as famílias. Homens e mulheres perderam empregos e tudo difícil, complicado. Desespero, medo, etc, etc. Uma palavra de conforto para as famílias. Não há ainda o fim. Temos de acreditar que no meio disso tudo está o Emmanuel que nos acompanha. O Emmanuel, Deus conosco. Que nos acompanha. Nós vamos perverter o quadro e a vida continuará. O emprego está perdido. Quando nós estamos a viver um momento baixo, temos que esperar que o nosso Deus está a preparar um momento alto. O emprego está perdido, esse emprego fica perdido, fica para trás. Nós vamos prosseguir a vida, vamos continuar a crer naquele que faz as coisas acontecerem. Portanto, o justo viverá da fé e pela fé. Romanos 1:17. Muito obrigado, reverendo. Obrigado nós. Obrigado mesmo. Vamos esperar que mais oportunidades venham a surgir e mais temas venham a ser sugeridos. Nós estaremos aqui. Enquanto palavra, esta é a nossa aposta. Acabamos de ouvir o servo do Senhor, o reverendo Luiz Nguimbi, na abordagem e segundo o nosso tema, o impacto do Evangelho no lar. E a última recomendação foi: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Ao telespectador que nos acompanhou, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência. Nosso muito obrigado.